A vida é feita de escolhas, e para cada escolha que fizermos, renunciaremos outra. Sempre vai ser assim. Este canal não é com intuito religioso, mas, para mim e a minha família, fica impossível separar a fé de nossas vidas, pois as nossas vidas estão baseadas e alicerçadas sobre a Palavra de Deus. E assim começou a nossa nova história. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33:15. E partimos para um novo recomeço e uma nova história. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu me chamo Daniel. E eu me chamo Dulcineia. Somos de Santa Catarina. Atualmente moramos em Portugal há 1 ano e meio. E hoje aqui nesse vídeo nós vamos falar para você o porquê que a gente saiu do Brasil e veio morar em Portugal. Qual foi o motivo da nossa mudança? Muitas pessoas têm perguntado para a gente, e antes da gente postar aqui no canal qualquer vídeo, seja de passeio, seja referente a trabalho, seja o nosso dia a dia, a nossa rotina, a gente vai falar um motivo, então, para esclarecer para as pessoas que têm essa curiosidade, querem saber e têm perguntado o porquê que a gente saiu do Brasil e veio para Portugal. Então, muitas pessoas elas criticaram a gente quando a gente decidiu sair do Brasil e vir para Portugal, Sim. Porque, na verdade, a gente fez o nosso planejamento e a gente não falou para ninguém. A gente só foi falar em cima da hora de vir, no último mês, porque a gente precisava fazer algumas coisas e era necessário também falar. Então, muitos criticaram, por que vai sair da zona de conforto? Já tem uma vida praticamente estável, tem um rendimento bom, que dá de ter uma vida de qualidade. E por que vai trocar, então, o certo pelo duvidoso? Mas a gente não fez nada na emoção, na empolgação. A gente fez as coisas bem consciente. A gente pesquisou bastante nos sites oficial de Portugal, o site governamental de Portugal. Isso a gente vai falar mais para frente, mas a gente pesquisou bastante nesse sentido. A gente também viu bastante vídeo no YouTube, embora muitas pessoas elas relatam e criticam aqui que foram enganadas pelos youtubers, que tudo que eles falaram era mentira, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que os vídeos no YouTube traz bastante coisas boas, bastante informação. E hoje a gente vai falar aqui alguns pontos que fizeram a gente realmente decidir vir, né? Sim, fizeram a gente escolher Portugal. Nós sabemos que uma pessoa, para mudar de cidade ou estado dentro do seu próprio país, já é uma atitude complexa. Agora você imagina, então, mudar de país. A gente fez um planejamento, é como se a gente estivesse abrindo uma empresa, a gente fez um plano de negócio, planilhou tudo, é bem sistemático, na verdade. A gente planilhou tudo, a gente fez, no caso, 3 situações, a melhor situação, a média situação e a pior situação. A pior situação que poderia acontecer. Então a gente fez um levantamento de 3 situações, e em cima dessas situações a gente começou a trabalhar, tanto financeiramente, para poder fazer o levantamento dos recursos, Sim. E também em termos de pesquisa de como funcionava o país. E agora a gente vai falar aqui para você alguns pontos que levou a gente a escolher morar em Portugal. Então o primeiro ponto eu vou deixar aqui para a Neia falar. O primeiro ponto, então, que fez nós escolhermos vir para Portugal, a língua, né, gente? Porque nós não falamos inglês. Gostaríamos muito, estamos nos esforçando e buscando aprender o inglês. Mas não falamos fluentemente inglês. Então, qualquer outro país da Europa ou até mesmo os Estados Unidos, você precisa falar inglês. E aqui em Portugal, olha que maravilha, gente, um país dentro da Europa que fala o português. Nós achávamos que nós ia chegar aqui e entender tudo, né?
português, por isso era o primeiro motivo. Claro que chegando aqui você tem aquele choque de realidade, que não é a mesma coisa. Você consegue entender, eles te entendem, os portugueses na verdade entendem mais os brasileiros do que os brasileiros entendem os portugueses. Você começa a realmente compreender a fala, né, a dicção, a fala, a conversa deles com o tempo, conversando bastante, ouvindo. É bom chegar aqui e já começar a ligar em jornais, em notícias portuguesas, e daí você ouve bastante e vai treinando a ouvir, né? Mas nada que venha a ser uma barreira para a comunicação. Não, nada que venha a ser uma barreira. Entre você falar com português e você falar com um americano, com francês, nem se compara, né? Vocês se entendem. De alguma maneira vocês se entendem. Futuramente eu vou falar aqui sobre o meu trabalho, mas eu encontrei uma dificuldade, a maior dificuldade que eu encontrei no meu trabalho foi a comunicação, porque lá eu atendo o telefone. Então, para mim foi um choque, foi uma dificuldade, porque eu quase não entendia, eu não conseguia entender quase o que as pessoas estavam falando. Mas é o português. Mas é o português, é o português original da gente. Sim, eles mas hoje, graças a Deus, a gente já entende. Então, um dos fatores que levou a gente a mudar foi a facilidade na comunicação, no idioma. Isso foi um fator bem decisivo, né? Tipo assim, um dos primeiros fatores assim que fez nós virmos para Portugal, com certeza foi a língua portuguesa, a nossa língua portuguesa, né, de Portugal, do Brasil e de vários outros países. O segundo ponto que levou a gente a escolher Portugal para morar foi o fato de Portugal ter um acordo com os países que falam a língua portuguesa. Isso foi um outro fator importante, porque devido a esse acordo de Portugal com os países de língua portuguesa, a gente considerou a facilidade de ter uma autorização de residência. Tem várias opções para as pessoas de países de língua portuguesa conseguir uma autorização de residência por meios legais. E futuramente, depois de 5 anos com essa autorização de residência, você pode aplicar para uma dupla cidadania, você pode ter a cidadania portuguesa. Então esse foi um fator bem relevante também para a nossa escolha de Portugal. Nossa escolha ser Portugal. E o terceiro ponto que nós escolhemos vir para Portugal... No caso que a gente pesquisou bastante também. Durante as nossas pesquisas, foi a facilidade de conseguir trabalho. Chega aqui e conseguir um trabalho. Claro que tem várias profissões e tal, isso é assunto para outro vídeo, mas em geral, para os países ali, né, que falam a língua portuguesa, é mais fácil uma colocação de trabalho aqui em Portugal. Isso considerando você já ter as documentações. Sim, você tem que, você tem que chegar, tem tudo um passo a passo, né, quando você chega aqui, qual documento você precisa e tal, a hora que você tiver com essa documentação, sim, os empresários e estabelecimentos, eles te contratam. Mas isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Um assunto de trabalho, quando conseguir trabalho vai ser em outro vídeo. Mas... O relevante agora é que esse é um ponto importante que a gente pesquisou, a facilidade no caso, né? Sim, gente, a facilidade. Também, claro, tem pessoas que chegam aqui é mais difícil de conseguir. Daí vai de cada um, de correr atrás. A gente sabe que às vezes não é bem assim, às vezes a pessoa tem que ir atrás, ou às vezes a pessoa está indo e não está conseguindo. Mas cada um tem uma experiência. A nossa experiência é uma, de outras pessoas são outras, né? Às vezes a gente vê aqui nos vídeos pessoas criticando, vem pra cá, não trabalha porque não quer, não trabalha porque não se planejou. Gente, não é assim. Sim. Hoje a gente aqui, Cada um tem um grau, né, de sim, a gente conhece pessoas que sai para procurar, não escolhe trabalho. Bate de porta em porta, entrega currículo, manda currículo pela internet, mas tem pessoas que não conseguem. Agora, o porquê? Que a gente vai dizer por quê? Não sei o motivo. Não foi a nossa realidade, graças a Deus. A nossa realidade foi bem diferente, assim, a gente... Mas tem uma facilidade de conseguir trabalho na área de pedreiro, restauração, que é restaurante, pedreiro, que acho que é trolha, não sei os nomes corretos. Lar de idosos, na parte da limpeza. Sim, tem várias opções de trabalho. Tem várias opções. Você não pode escolher, né? Você chega em outro país. Na área que abrange serviço, no caso, né? Esse ponto trabalho foi um ponto bem relevante pela facilidade. Sim. Então, isso nas nossas pesquisas, outros países para conseguir um trabalho. E aqui em Portugal, a gente achou bem mais fácil aqui em Portugal. Sim.
porque a partir do momento que a gente conseguiu a documentação, a gente já consegue entrar no mercado de trabalho. Entrar no mercado de trabalho. Então foi um ponto decisivo, relevante, que a gente pesquisou bastante como funcionava o trabalho, como conseguir trabalho, quais as formas de conseguir trabalho, como elaborar os currículos. Então quando a gente veio, a gente já sabia como fazer. Sobre trabalho também, depois a gente pode gravar um vídeo só disso, porque a gente tem experiências, eu já trabalhei em outros, eu estou trabalhando atualmente, mas já trabalhei em outro antes desse. Então a gente tem experiência, umas boas, outras não muito boas, com patrões e tal. Então são várias experiências que você pode contar de colegas de trabalho, que também tem essas experiências, podem falar pra gente. Positivas e negativas. Positivas e negativas, como, gente, em todo lugar do mundo você tem isso. Então não é só aqui, você tem experiências boas e experiências ruins no seu trabalho em qualquer lugar do mundo. No Brasil eu tive também. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Sim, em todo lugar do mundo. Então isso é a vida. A maior experiência que a gente teve aqui, graças a Deus, foi só pessoas boas. A gente encontrou muitas pessoas boas. Sim, muitas pessoas que nos ajudaram bastante, assim, tanto com informações, né? E várias outras coisas também. Brasileiros e portugueses, né? Sim, brasileiros e portugueses. Então, pessoal, o quarto motivo que levou a gente mudar para Portugal, de ter escolhido, foi a tão famosa segurança que todo mundo fala, da tão famosa segurança de Portugal. Embora eu quero deixar um ponto aqui que é um país seguro, com certeza, mas eu tenho um colega que, se ele estiver vendo esse vídeo algum dia, ele for ver esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando dele, eu não vou dizer o nome aqui. Quando ele chegou uma vez na cidade que a gente morava, ele era de um determinado estado do país. Mas... Então, quando ele chegou no nosso estado, fazia algumas coisas ali, eu dizia, não se preocupa, aqui é seguro, aqui é tranquilo. Então ele pegou e disse para mim assim, Daniel, aqui na cidade tem policial? Eu assim, tem policial. Ele assim, aqui na cidade tem presídio? Tem presídio. Daí eu assim, tem presídio. Ele disse, meu amigo, então aqui tem bandido. Então, Portugal é um país seguro, com certeza. Não se compara ao nível de segurança do Brasil. Não se compara. Mas a mesma pergunta, Portugal Sim. Tem policial? Tem policial. Tem policial, tem bastante policial. Em Portugal tem presídio? Tem presídio. Tem presídio. Então quer dizer que em Portugal também tem o quê? Tem bandido. Também tem bandido. Mas Portugal, em 2019 e 2020, foi considerado o terceiro país, estava entre um dos países, né? Entre o terceiro país mais seguro do mundo. Já em 2022 ele caiu um pouco, ele foi para... estava na 6ª categoria, em 6º dos países mais seguros do mundo e do 5º mais pacífico da União Europeia. Então, para você ver, ainda é ótimo, é o 6º país mais seguro do mundo e o 5º da União Europeia mais pacífico. A gente fala mais pela região também aqui onde a gente está, né? Sim, eu falo que... Porque a gente não está em grandes centros. Não estou em Lisboa, Porto, então, aqui onde também acontece algumas criminalidades. Mas nada se compara, né? Não tem comparação, porque Portugal também é um país um pouco menor, bem menor, né? Que o Brasil, no caso. Mas a gente não tem medo de andar na rua, a gente anda na rua aqui despreocupado, nunca saí na rua aqui preocupado de que ia ser roubado, assaltado. Sim. A gente anda bem tranquilo, bem à vontade aqui em qualquer hora do dia, né? Até à noite, na verdade. Então esse ponto de segurança foi um fator também bem importante para a nossa decisão de estar aqui hoje em Portugal. E o 5º fator que fez a gente escolher Portugal é a localização de Portugal. Devido à localização, fica mais fácil você conhecer outros países, né? E é um sonho, né? Um sonho que a gente tinha de conhecer outros países. A gente está começando por Portugal, mas a gente quer conhecer outros países também. E isso foi um fator muito importante para essa escolha. Eu vou deixar aqui enfatizado não morar em outros países. Não, a gente não quer morar em outros países. A gente quer morar, por enquanto, aqui em Portugal. A gente gostou. Até o presente momento a gente gostou de Portugal, sim, mas a gente quer conhecer outros países. Então, devido à localização de Portugal, é muito fácil você pegar um avião, ir para a França passear, ir para a Itália, para a Alemanha, ir para Israel, para qualquer país. Os países da Europa e os outros países. Outros países de fora também. Que não são da Europa. Porque e até fora. Portugal é bem localizado, no caso, né? A localização de Portugal para viajar. E sem contar o custo, né? No Brasil, para a gente fazer uma viagem do Brasil para a Europa, quando a gente decidiu sair do Brasil e vir para cá, foi investimento, foi um custo alto. Sim, é um custo bem alto.
Mas aqui as passagens, a passagem aérea para outro país aqui é barata. A gente pode ir de avião, de carro, de comboio, e é um custo bem mais acessível do que estando no Brasil, se quiser conhecer outros países. Então, esse foi um fator bem relevante, porque é o desejo da gente, né? E o sexto ponto que foi relevante também para a nossa mudança aqui para Portugal foi o clima. O clima de Portugal é bem parecido com o clima do sul do Brasil. Não vou dizer com todo o Brasil porque não é, mas com o sul do Brasil, onde a gente morava, que a gente é de Santa Catarina, então é um clima bem parecido. Aqui a gente agora está no verão, no dia que a gente está gravando esse vídeo, a gente está no verão, então tem o calor. E o inverno também é bem frio, igual no sul do país. Você que é do sul, você sabe que é frio. Não estranhamos muito. O pessoal muito. do norte sente bastante quando vem para cá e está no inverno. Mas o pessoal do sul já está acostumado, embora o frio daqui, quando a gente chegou aqui, não é igual ao frio do Brasil. O frio daqui é bem doído, parece que dói no osso, é um clima bem úmido. Ainda que esteja um grau mais alto, né, no caso. Tanto é que a gente tem contato com pessoas que vêm aqui das partes, não sei se diz ibéricas, como é que se fala aqui, dos outros países mais frios. Países e a gente nórdicos. conversa com eles lá, eles dizem que preferem ter o menos 10 graus de lá, ou menos 20 graus de lá, do que o 2 graus daqui, o 3, o 5 graus daqui, de Portugal. Aqui é o frio bem mais doído. Então esse fator do clima foi bem relevante também para a gente, que o clima é quase parecido, igual ao nosso. Parecido com o de Santa Catarina. Tem todas as estações certinho. Sim, primavera, verão. Sim, todas as estações aqui na nossa região que a gente está também. Não é um lugar menos frio de Portugal também, né? Não é aquele frio. Isso a gente está falando da região que a gente está, na dentro verdade. Dentro de Portugal já, porque vai ter regiões mais frias. E onde nós estamos é uma região... É a nossa experiência, a região que a gente está. Não posso falar de outra região, na verdade. Porque tem lugares de Portugal que é um pouquinho mais frio, sim. Sim. O sétimo ponto que a gente pesquisou bastante foi sobre a saúde. Sim. Na verdade não foi. Quando a gente chegou aqui, a gente não se deparou, na verdade, com o que a gente havia encontrado nas pesquisas. Sim. Porque para mim, eu vou falar pela minha experiência, né, pela nossa experiência, a saúde aqui deixa bastante a desejar. A gente, na verdade, sabe alguns motivos, mas não convém ao caso aqui eu falar, não cabe a gente a falar. Mas a saúde foi um ponto que a gente pesquisou, que esperava que era uma coisa, e na verdade a gente acha que deixa muito a desejar. Nós pesquisamos Portugal e, claro, teve os pontos bons e a gente sabia também dos pontos que não eram tão bons. A gente pesquisou, então a gente veio para Portugal sabendo que teria as coisas que não eram tão bom, que a gente sabia que em outros países ia ser melhor, só que tinha mais a favor do que contra, né? Então por isso escolhemos aqui. E um dos motivos que não é tão bom, já vão sabendo aí, quem não sabe, o salário. A maioria das pessoas aqui ganha salário mínimo. O salário é baixo. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, 2023, julho de 2023, o salário mínimo aqui é 760 euros. 760 euros. Então, a maioria das pessoas ganha um salário mínimo. E o salário mínimo a gente acha bem pouco aqui. Daí ganha um pouco mais, na verdade, quem trabalha de pedreiro ganha mais, caminhoneiro, caminhonista ganha mais. Algumas fábricas, daí pagam mais. Daí quem trabalha em fábrica, que ganha o salário mínimo, ganha subsídio de turnos, adicional noturno, tem o vale alimentação, daí tudo isso soma e dá mais. Uhum. Mas no geral, a maioria é o salário mínimo mesmo. A maioria das pessoas é o salário mínimo. E até profissões assim é um pouquinho a mais que o salário mínimo. Porque quem está fora geralmente, eu vou ficar rico. Não é assim, gente, o trabalho é duro e a maioria dos patrões eles pagam salário mínimo mesmo aqui em Portugal. Sim, o trabalho não descriminalizando o trabalho no Brasil, mas aqui o trabalho é bem mais bruto do que no Brasil, bem mais puxado que no Brasil. Você tem que trabalhar, você trabalha do mesmo jeito, é igual. Lá no Brasil, se você está lá, você tem que trabalhar para viver, para se alimentar e ter as suas coisas, né? E aqui é a mesma coisa. Mas a gente não vai entrar em mérito de trabalho, a questão só que a gente quis enfatizar aqui é a questão de salário, que o salário é baixo. Sim, o salário é baixo. E um dos pontos importantes que a gente também pesquisou
foi como trazer o nosso pet, se podia trazer o nosso pet para Portugal, no caso, né? Se você vê na fotinha aqui, ó, deixa eu botar aqui, o Max. Esse é o Max, gente. Esse é o Max. O Max, ele tem 13 anos e meio. Então a gente não ia deixar de forma nenhuma o nosso amigo Max para trás. Então um dos motivos também que levou a gente a escolher Portugal é que a gente teria essa opção e poderia trazer, no caso, como a gente trouxe, o nosso pet. Claro que foi um processo um pouco demorado, exigiu também um investimento, né? Tempo e dinheiro. Foi tempo e dinheiro, mas não tinha essa opção de deixar ele para trás. Não nos arrependemos. Ou vinha nós três ou não vinha ninguém. Essa era a condição. Era a condição, sim. Então a gente pesquisou bastante como trazer, o que tinha que fazer, qual documentação, o que era necessário. E a gente fez, e esse foi um ponto relevante também para a gente estar aqui. Mas isso a gente vai falar num próximo vídeo, sobre como trazer o seu pet, caso você tenha interesse, deseje saber também, a gente pode fazer um vídeo sobre isso futuramente. O passo a passo, né? Quais são o primeiro passo, porque tem tudo uma sequência ali para você conseguir trazer o seu animalzinho de estimação para a Europa, no caso, para Portugal. Último ponto que a gente pesquisou aqui, teve mais pontos que a gente pesquisou, mas a gente está falando aqui os mais relevantes. Só alguns. A gente pesquisou sobre o aluguel, arrendamento aqui em Portugal. O aluguel, o arrendamento aqui é o maior vilão da história aqui. Sim, é o vilão dos imigrantes e dos portugueses também. Atualmente tem muita especulação imobiliária, tem bastante pessoas imigrando para cá e a especulação imobiliária também. Então gera aquela coisa de oferta e demanda. Então, pouca oferta e muita demanda, então a tendência é o preço subir. Eu particularmente, vejo um valor de aluguel injusto, é injusto, porque os valores são altíssimos. O ordenado aqui, o salário é 760 euros. E hoje aqui os arrendamentos estão 500, 600, 700, 800, 900 euros. Então é uma coisa fora da realidade. E quando a gente veio, tomou a decisão de vir, a gente já estava consciente. Sim, a gente já estava consciente. Não viemos na empolgação, na emoção, já viemos consciente que poderia se deparar com essa situação, que ia se deparar. E, então, por isso que a gente criou planilhas e fez 3 situações. Para a gente chegar aqui, uma situação boa, uma situação média e uma situação ruim. Sim. No caso, essas situações é o nosso custo que seria aqui. Custo mensal. Porque o aluguel, o arrendamento é decisivo para você saber se você vai ter uma qualidade de vida. Para você ter uma qualidade de vida ou não. Aqui. O valor do arrendamento é muito decisivo. O maior vilão hoje aqui é o arrendamento. Então, esse foi alguns pontos relevantes que a gente pesquisou. A gente espera que você possa tirar alguma coisa de boa desse vídeo, dessas informações. Você que está construindo o seu planejamento, está se programando, que tem o desejo de conhecer outro país, ou tem o desejo de migrar para outro país, indiferente, se seja o país que for, no caso, né? Não vou falar nomes de país aqui, mas o país que você deseja ir. Que sirva alguma coisa no vídeo aí que possa contribuir para você. Quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificação. Para você fazer tudo isso não vai ter nenhum custo, mas você vai estar ajudando a gente. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, gente!